prazer estar aqui, como o Mike já adiantou, né? Eu sou Jean Carlos aqui do Cristãos Criativos em Belo Horizonte. Eu queria falar um pouco, né, do Felipe, que vai dar essa aula para a gente. Como você já deve ter percebido aí pelo sotaque, ele é carioca, Felipe Guga, carioca, ilustrador e artista plástico. O interessante é que o ilustrador dele é com Z, que eu imagino que vem lá de luz, né, por causa do propósito dele, que é espalhar luz, falar de amor, de gratidão, fé, que são os temas recorrentes das artes dele. Utiliza o Instagram, né, como uma ferramenta para a divulgação desse trabalho. Eu, principalmente, eu acompanho lá já tem um bom tempo. Inclusive, é um prazer demais estar aqui falando diretamente contigo, porque eu acompanho já tem um tempo lá pelo Instagram e eu sou, assim, apaixonado, fã de carteirinha das artes e tal, eu acho maravilhoso. E está cumprindo aí, né, o chamado de espalhar fé, amor e luz. E além das produções também do quadro, né, tem o objetivo de ampliar e espalhar a mensagem através dos produtos também original. Então, é materializar na vida real o trabalho que ele tem apresentado aí no virtual. Inclusive, teve uma exposição recente, né, a Despertar, lá no Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu vi as fotos e foi muito chique. Então, vai falar um pouco aqui para nós hoje, dar uma aula, né, sobre ilustração e os caminhos do artista. Então, Felipe, fica à vontade, que o palco é seu. Bom dia, pessoal, tudo bem? Me chamo Felipe Guga, eu trabalho profissionalmente com ilustração desde 2005. Eu me formei na PUC, aqui do Rio, me formei em desenho industrial. Na verdade, me formei em projetos de produto, que, na verdade, não tem nada a ver, né, com o que eu trabalho e faço hoje, mas foi por onde eu comecei e entendi que ali estava o meu dom, né, de fazer ilustração, de transformar em imagens, né, meus pensamentos, o que eu queria deixar a minha marca no mundo, né? Eu acho que a melhor forma de concretizar e realizar isso foi através da ilustração, né? Eu acho que desde criança sempre gostei de desenhar, sempre fui uma pessoa que meus amigos estavam jogando videogame quando eu era mais novo, aí eu falava, vamos desenhar. Eu já era essa pessoa que estava sempre querendo ter um pelô, um papel em branco na frente para brincar de desenhar, né? E aí eu carrego isso comigo com muito carinho, com muito amor. E aí hoje estou usando, né, desse dom, né, dessa graça dada por Deus para passar adiante. Sempre desde antes do meu trabalho no Instagram, eu sempre desenhei mensagens positivas, sempre fiz algo relacionado à luz, só que nunca com o foco que eu tenho hoje, né, com a identidade que eu descobri, né, em Cristo. E hoje meu trabalho é 100% direcionado para falar do reino, né, dos valores do reino e passar isso através da minha arte, que eu acho que é algo que depois que eu descobri não tem preço, entendeu? A coisa se multiplicou de uma forma que só com ele na causa mesmo, o Espírito Santo por trás para tudo estar acontecendo como está. Eu acho que vai ter parte de pergunta agora, deixa eu ver aqui. Uhum. Apareceu o homem. Guga, você contou pra gente um pouco sobre a sua jornada profissional no Makers, né, aí no Rio. Eu queria saber como é que foi, né, para essa galera que não ouviu, se você puder contar um pouquinho, que eu acho que foi bem legal, né, que você falou sobre as marcas e que você, né, saiu em um montão de lugar e mesmo assim não fazia sentido e tal. Se você puder contar um pouquinho, foi bem legal. Isso,
Então, eu comecei a trabalhar profissionalmente com ilustração em 2005, né, quando me formei. E nessa época eu já era cristão, claro, já lia a Bíblia, já orava, só que não com a intensidade, né, a verdade que eu busquei de uns 8 anos para cá, né? E aí eu trabalhei para diversas marcas de roupa. Eu era muito atuante na área da moda, trabalhei praticamente 10 anos. E aí eu ilustrei estampas de camisetas por 10 anos para mais de 50 marcas de roupa. E eu era bem conhecido, inclusive, né, no meio. Todo mundo que cria uma estampa mais criativa, uma estampa mais diferente, falava, pô, chama o Flip Guga, não sei o que e tal. E aí eu tava bem fluido nessa área, assim, fazia estampa para uma marca de surf, uma marca mais caretona, uma marca, enfim, de todos os tipos, né? E também desenhei bastante para agências de publicidade, fiz muita coisa de marcas grandes mesmo, né? Marca de refrigerante, até de cerveja na época. Hoje em dia eu não desenho mais para nenhuma marca que envolva álcool, mas na época eu fazia, né? Claro, porque eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje em Cristo. E foi bem bacana, assim, porque nesse período de 2005 até 2015, que foi quando comecei meu trabalho de fato no Instagram, né? Que ficou mais conhecido, eu aprendi muitas técnicas de ilustração, aprendi como entregar um trabalho, aprendi a desenvolver mesmo a minha criatividade, né? Dentro da ilustração, de ter que dar conta de diversos clientes com diversos caminhos e propósitos diferentes, né? Com as suas marcas e direções, né? E aí eu desenvolvi, né, essa minha criatividade e eu já fui trabalhando em mim essa coisa de conseguir traduzir em imagens ideias, né? Eu acho que o propósito, né, de todo ilustrador é você resolver um problema, né, entre aspas, transformar isso numa solução gráfica, né? Satisfatória para a marca, para os clientes, etc. E aí, em 2014 para 2015, eu comecei a ficar um pouco, na verdade, bastante desanimado com o meu trabalho, apesar de estar fazendo a coisa que eu mais amava na vida, né? Que é trabalhar com ilustração, sempre foi um sonho. Eu consegui realizar, graças a Deus. Mas eu estava bastante infeliz porque eu não estava... Eu estava fazendo os outros felizes, os clientes estavam felizes, estava todo mundo gerando, circulando as ideias, o dinheiro delas e tudo, só que eu estava, por dentro, estava incomodado porque eu não estava vendo mais propósito. Eu estava fazendo uma arte bonita, mas que para mim estava, na verdade, era uma coisa vazia, né? Eu falei, poxa, isso não tá legal, assim, não acho que é por aí as coisas. E aí entrei numa crise pessoal, claro, porque eu falei, como é que eu posso estar ganhando dinheiro e fazendo algo que eu goste, mas estou infeliz, né? Tem tanta gente que não consegue nem realizar o sonho de trabalhar com o que gosta e ainda ganhar dinheiro com isso, e eu estava já com essas duas coisas preenchidas. Só que a minha felicidade mesmo, o meu chamado na vida, né, a razão da minha existência não estava acontecendo assim. Eu falei, não, eu não acho que Deus criou e me botou no mundo para simplesmente ficar desenhando para clientes. Então, e, e isso não tem um valor maior do que só a própria ilustração em si, né? E aí, nessa época, eu já estava buscando bastante, lendo bastante a Bíblia, orando bastante, estava indo à igreja bastante também nessa época. E aí tive a virada de chave, né? Que foi quando a gente costuma dizer que a gente se converteu, que a gente renasceu em Cristo. E 2015 quando na virada do ano, né, quando a gente sempre faz essas promessas de ano novo, esse ano eu quero isso e aquilo, Deus faça isso aqui na minha vida, esse ano prometo, né, cumprir esse propósito com você e tal. E aí eu falei com Deus que eu já não aguentava mais, assim, que eu estava desanimado, assim, não conseguia nem mais
responder alguns clientes. Falei, não, tipo, tem que responder, tem que fazer esse trabalho, tem que fazer orçamento aqui, eu não quero mais essa vida. Eu tava assim um pouco com aversão a tudo que estava acontecendo, sabe? Eu precisava de um espaço, só eu e Deus, para ele me direcionar. E aí, nessa conversa que eu tive com Deus em janeiro de 2015, na virada do ano, eu literalmente entreguei minha vida a ele e falei, daqui para frente vai ser tudo do seu jeito, eu não quero fazer mais nada que seja, né, da minha vontade, agora eu quero sonhar os seus sonhos, quero te obedecer 100%, eu quero fazer o que você, né, me ordenar e me direcionar. E aí comecei a fazer as artes que hoje são as artes que ficaram conhecidas no Instagram, que são basicamente artes com mensagens positivas. Eu comecei inicialmente fazendo mensagens positivas de amor, de fé, só que não tão, digamos assim, direcionado e focado como é hoje, raiz mesmo, na veia, tem como é que se fala? Tem floreios, né? Uma coisa assim mais direta. Pego um versículo e falo, vou ilustrar esse versículo. E quando eu cheguei nessa etapa, eu falei, nossa, o meu chamado, meu propósito é esse, entendeu? Eu preciso levar a Bíblia adiante para as pessoas que me seguem, pessoas que nunca leram a Bíblia, mas que vão ver uma arte legal, bacana, aí vão ler um versículo. Algumas nem sabem que aquilo que estava na minha arte era um versículo, o que eu acho que isso com certeza faz parte da estratégia, né, de Deus na minha vida, porque teve pessoas que começaram... A palavra nunca volta vazia, né? Então, assim, tem pessoas que eram até ateus, agnósticas, não eram nem cristãs e estavam sempre mandando direct, mensagem, caramba, essa arte me tocou bastante, eu quero esse quadro na minha casa, não sei o quê. E aí, quando vê, a pessoa está com a palavra de Deus, né, na arte, na parede dela, e ela nem sabia que era a Bíblia. E se bobear, tinha até preconceito com a Bíblia, né? O que é muito louco pensar como que Deus fez tudo de uma maneira assim muito louca aos olhos do mundo, né? Mas a loucura de Deus é maior que a sabedoria de qualquer humano. E é isso, né? Eu acho que estar cumprindo esse propósito, esse chamado em Cristo e fazer arte para o reino é algo que é um caminho sem volta, né? E assim, esses últimos 8 anos foram os 8 anos mais felizes e que eu mais me realizei pessoalmente, profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente. Preencheu todos os espaços, né? E aí o que eu faço costumo dizer que é um transportar a palavra, me encher do amor de Deus, do amor de Jesus, e eu acho que tudo isso se reflete de alguma forma nas artes, né? No colorido, na vibração delas, no impacto que elas causam, né? E eu acho que é isso. Eu estou bastante grato de poder trabalhar com ilustração no meio da arte, que é um meio assim, né, digamos assim, bem polêmico, né? Hoje em dia, se a gente for analisar, a arte está cada vez mais, digamos assim, militante, né? Não sei se tem outra palavra, mas assim, eu sou militante do reino. E assim, eu costumo dizer que eu sou a minoria absoluta nesse meio. Eu não acho nem bom nem ruim, mas são poucos artistas que estão ali inseridos no meio da arte contemporânea e da arte do Instagram, que está dando a cara a tapa, falando, né, da palavra de Jesus, que é algo que a gente sabe que incomoda o mundo, né? Se não incomodasse, a gente não estaria aqui, a gente veio para incomodar mesmo. E eu faço tudo isso com muito prazer, muita gratidão. E assim, quanto mais, digamos assim, batem, mais eu cresço dessa frase, porque no começo da minha carreira, cara, era muito hater, assim, tipo, pô, gente, eu tô falando de amor aqui, estão vindo com ódio aqui, por quê, sabe? Mas aí depois a gente vai amadurecendo em Cristo, a gente entende que falar a palavra é confrontar o mundo, confrontar os valores do mundo, né, que estão aí querendo enfiar a goela abaixo da gente. E eu acho que com a minha arte eu sou um militante mesmo, né, um soldado do exército da luz de Deus, e vou continuar até a volta de Jesus. Amém. Amém. Guga, incrível mesmo.
eu queria... A gente está numa comunidade de criativos, e a gente vai fazer algumas perguntas, e aí, assim, ó, você não é obrigado a responder tudo. Se você achar que não cabe, é só falar, a gente não vai ficar bolado. Tranquilo. Mas no meio de uma comunidade criativa pode vir perguntas inusitadas. A partir da minha. Eu queria saber, nesse processo, né, de transição, você trabalhava para marcas, você mexia com o mercado publicitário e tal, de repente você migrou você passou aí por um momento, né, pelo que você relatou, de estafa, né, onde você não queria mais, não fazia sentido aquilo, né, te sugava mais energia do que era comum, e eu acho que o criativo tende a passar por essa fase, assim. Eu já me senti assim muitas vezes. E aí eu encontrei no Cristãos Criativos um lugar para que eu pudesse, de fato, viver propósito. Legal. Mas aí a minha pergunta para você isso tudo no discurso é lindo, né? É muito bonito você falar sobre isso e, né, contar o testemunho. Mas eu quero saber, financeiramente falando, como é que foi essa transição? Você sofreu, foi de boa? Você já era ricaço? Como é que era? Então, essa questão é bem curiosa e bastante interessante eu falar sobre. Quando eu trabalhava, né, para o mundo, beleza, eu já tinha muito cliente assim, fixo, tipo marca de roupa, toda coleção nova, chama o Google, não sei o quê. Aí eu desenhava para algumas revistas, aí a revista, tem a coluna ali, chama o Flip Google e tal. Então, assim, eu já tinha um leque de clientes bastante legal, que isso me dava uma segurança financeira. Nunca fiquei rico com a ilustração, assim, rico financeiramente mesmo, mas hoje em dia eu costumo dizer que eu sou milionário, mas milionário de luz, de amor, do carinho. Com certeza eu sou um milionário, mas financeiramente hoje eu me sustento 100%, claro, com o trabalho que eu faço, mas essa transição foi um pouco delicada porque literalmente eu comecei meio que do zero mesmo, né? Eu comecei um trabalho autoral onde comecei a prospectar desde do zero novos clientes, aquela coisa, né? Deus faz tudo novo, né? E tudo se fez novo. Então, assim, os clientes que eu comecei a desenhar depois que eu converti meu trabalho e a minha pessoa, vieram novos clientes, né? Totalmente inéditos, né? E aí, assim, logo no primeiro ano, eu já tinha algum dinheiro reservado, claro, dos anos passados de ilustração, e fiquei um pouco apreensivo, né? Eu falei, poxa, agora eu tô fazendo uma arte que, assim, na minha cabeça é zero comercial e difícil encaixar para o mundo nessa arte, enfim. Mas a direção de Deus foi dada, eu falei, eu vou obedecer. Só que aí eu tive, claro, a bênção e a graça de ser abençoado por muitas pessoas que começaram a comprar meus quadros. Cliente falou, eu quero esse seu personagem no meu produto e tudo. Então, assim, a coisa virou rápido, só que foi um salto no escuro, né? Tipo, é o salto de fé, né? A gente passa e coloca os... Então, assim, graças a Deus, deu tudo certo. Diria até que, inclusive, hoje, financeiramente até deu até mais certo que no passado. Porque, enfim, eu acho que com a minha maturidade, anos de trabalhar com ilustração, eu comecei também a saber cobrar melhor, enfim, a valorizar mais o meu trabalho, saber que é um trabalho autoral, saber que é um trabalho único. E aí tudo isso acabou se ajeitando, né? Normalmente, e assim, Deus deu conta, né? Resumindo, não tem nada a reclamar, só agradecer e nunca faltou. Desde que eu comecei esse trabalho, nunca me faltou nada. Todas as contas foram pagas, tudo lindo. Guga, eu acho esse assunto um assunto muito relevante para a nossa comunidade, porque a maior parte são artistas, sabe? Sim. Deixa eu só me organizar aqui, para saber direitinho. E aí eu queria, continuando dentro desse assunto, a gente precisa... Eu queria saber, na verdade, assim, quais são os produtos, né? Como é que isso funciona financeiramente falando? Tipo assim, eu sei que tem a galeria, né? Mas quais são as outras
vertentes financeiras, né? Para entrar dinheiro. Aí, eu não quero ser invasivo, mas é porque, por exemplo, a gente tem vários ilustradores que estão aqui na live, daqui a pouco eu vou colocar alguns comentários deles, e essa pergunta é tanto deles quanto minha, né? Não. Basicamente, a maior parte mesmo, né, do dinheiro vem da venda dos quadros, que inclusive, né, desde o começo, né, do meu trabalho em 2015, foram os quadros, literalmente, né, que veio todo o dinheiro, toda a parte financeira. E aí depois eu abri o leque para outros produtos, que no caso tem os posters que eu vendo, que são os quadros, só que numa versão mais acessível, né? São reproduções dos quadros originais, assinados e numerados, que é o que a gente chama de fine art, né, e print. E aí isso tem um site, um link, né, no meu perfil, e aí tá sempre girando, né? Tem mês que gira melhor, tem mês que vende pouco, mas assim, isso aí faz parte mesmo. E aí também fiz uma parceria com uma marca de joias, que é a BKN Joias. E aí a dona da marca, que é amiga minha, falou: Guga, a gente precisa pegar as suas artes, ilustração, sua tipografia, que é bem bacana e já reconhecida, cara, fazer uns colares disso com a mensagem, tem tudo a ver. E aí eu ficava assim meio reticente, eu falei, será? Porque eu ainda era meio, assim, não sei qual é a palavra certa, mas um pouco limitado no sentido de, não queria abrir muito leque, sabe, do que eu estava fazendo e focar somente em quadros. Eu mesmo tinha um preconceito de espalhar isso de outras formas, assim, botar em camiseta, botar em colar, botar, sei lá, numa caneca. Mas eu parei com essa crença limitante, eu falei, não, a palavra e a minha arte tem que se espalhar, né? Tipo, o mundo tá cheio de produto aí que é produtos do mundo, por que eu não vou botar produtos que são do mundo com uma mensagem, né, do reino? Então, assim, eu mesmo parei essa minha crença limitante mesmo, né, de achar que só é a coisa, né? E aí tem os quadros, né, que é um montante maior, os prints, os fine arts, os colares, e também faço bastante encomenda, no caso, né? Legal. Então, clientes que seguem no Instagram falam, Google, faz um quadro para minha casa, vou contar a história da minha família. Aí eu faço uma tela para a pessoa, entendeu? Eu faço com um versículo que ela seja mais significativo na vida dela, da família. E aí tudo isso vai somando e acaba que tudo fica em ordem no final do mês, graças a Deus. Boa. A Nicole perguntou assim, deixa eu colocar perto dela aqui. Como foi o processo de encontrar a sua estética, que acabou virando a sua assinatura? Tiveram crise no processo de achar que não era bom o suficiente? Como lidou com isso? E é curioso, só um adendo, é que de fato é uma estética muito peculiar, né? E eu acho que isso que gera a marca, né? É verdade. A marca mesmo forte é a estética. Então, Sim. até porque são poucas os posts que te aparecem, né? O seu Verdade. rosto, a sua imagem. Então, como é que foi para você esse processo? Oi, Nicole, tudo bem? Pô, muito legal a sua pergunta. O meu processo de encontrar minha estética foi bem interessante, porque, assim, o meu personagem, meu bonequinho, né, que geralmente está segurando o coração, assim, pegando fogo, ele foi acontecendo, assim, super natural, assim, zero forçado. Quando comecei, eu pedi a direção para Deus de fazer um personagem, né, uma figura humana que fosse a representação de uma alma. Então essa alma não teria cor, não teria sexo, não teria, teoricamente, religião, para quem olhar a imagem, falar, isso aqui é um judeu, é um cristão, enfim. E aí eu fiz tipo uma silhueta, né? Meus primeiros traços era uma silhueta, e ele tinha, às vezes, a perna menor, às vezes ele tinha um braço bem mais longo, a cabeça dele, às vezes, era mais oval, enfim. E aí Deus foi afinando, né, refinando essa estética do meu boneco, que aparece bastante nas minhas artes. E foi muito natural o processo. Conforme eu fui amadurecendo na palavra, que eu fui entendendo melhor, junto com o meu amadurecimento espiritual na palavra, o traço também foi amadurecendo mais, né? Foi simultâneo isso.
O que é muito legal, porque tudo começou a fazer sentido assim no final, sabe? Tipo, o meu personagem não tem olhos, né? Não tem, ele é tipo, tem a parte branca assim e tipo um arco-íris em volta, que é a nossa luz interna, né? E ele não tem olhos porque enxergando, aquele versículo que me fugiu a cabeça agora. Vivemos por fé e não por vista. Isso. Então, assim, eu acho que tudo isso foi acontecendo muito natural, muito espontâneo, e às vezes eu fico até assim surpreso comigo mesmo, porque eu costumo dizer, poxa, eu de verdade eu não inventei o meu personagem que ficou famoso, e assim foi tudo mesmo a mão do Espírito Santo, assim, o sopro dele, sabe? Porque quando eu vi a coisa já estava pronta ali, eu falei, caramba, foi melhor do que encomenda. Nem eu imaginava que sairia algo que para mim tenha tanto significado e que se encaixe em tudo, né? Que eu queria passar e que seja uma figura que seja fácil de reproduzir e fácil de reconhecer, né? Para quem estava me acompanhando hoje em dia, falar, eu ver o meu personagem em qualquer mídia, né? Sei lá, vai que aparece lá numa lata da Coca-Cola. Aí todo mundo vai falar, caramba, isso aqui é do Felipe Google, entendeu? E aí eu acho que essa identidade ficou muito forte porque ficou bem definida no caso, porque foi literalmente Deus moldando e dando a direção e falando, agora vai ser assim, agora vai ser assado. E deixa eu ver aqui, tiveram crise no processo? Não, crise nenhuma. Graças a Deus, eu acho que Terror nenhum. nenhum. Eu acho que, pelo contrário, foi conforme eu ia fazendo, mais ia recebendo as ideias, assim, no primeiro ano do Instagram, eu acho que eu fiz uma média de 3 posts por dia, o que é muito louco. Eu fazia, assim, um de manhã, postava um à tarde e um à noite, mas, assim, todo dia. E nem eu sei como eu consegui ter tanta ideia. Eu acho muito louco. Foi, tipo, um verdadeiro transbordar, né? Eu acho que eu já estava com muita Bíblia, muita coisa que eu tinha ouvido, que eu tinha lido, que eu tinha absorvido. Eu falei, poxa, agora é hora de botar tudo para fora, né? E aí eu toda hora tava ali desenhando, feliz, caramba, preciso passar essa mensagem, nossa, preciso. Eu tava assim, sabe, muito empolgado. E aí esse processo foi, graças a Deus, bem, bem fluido, assim, não tive nenhum, digamos, branco criativo, né, que a gente costuma dizer. Eu acho que foi pelo contrário. Eu tive até um excesso de criatividade, eu ficava até um pouco ansioso de caramba, não consigo nem dar conta, porque eu tô com muita ideia aqui para botar para fora. Boa. E tiveram aquele processo de achar que não era bom o suficiente. Essa parte de achar que não era bom o suficiente, às vezes acontece. Comigo já aconteceu bastante vezes de falar assim, meu desenho é muito simples, não é muito rebuscado. Só que aí eu fico pensando, na verdade eu consigo fazer desenhos mais rebuscados, mais trabalhados, mais complexos. A direção que Deus me deu foi justamente fazer algo simples, assim, algo até reproduzível por crianças, né? Que eu acho um ponto bastante importante falar aqui. Desde o começo do Instagram, eu acho que eu não falei isso na palestra do Cristãos Criativos, mas eu acho muito legal falar. Deus me deu a direção de falar, Google, você vai desenhar para uma criança de 5 anos de idade entender e gostar, e uma senhora de idade de 88 anos. Seja uma coisa assim que conecte as pessoas, né? Tanto uma criança quanto um idoso falar, eu gostei disso e tal. E obviamente eu não escolhi isso, né? Deus que falou, vai ser dessa forma, vai ser um desenho simples, direto, assim como é a minha palavra, sem rodeios, sem rebuscar muito, a parte técnica, né? Ser uma coisa mais urgente, né? Inclusive, eu sou adepto, né? Eu acho que todos aqui que já estamos no fim dos tempos mesmo, né? Sim. Então, acho que a gente não. Eu acho que eu, pelo menos, não vejo que a gente tenha muito tempo para ficar trabalhando horas e dias e meses numa arte, podendo passar várias mensagens uma atrás da outra e com uma arte mais simples, entendeu? Então, acho que Deus me deu essa direção e eu tenho seguido ela desde então. Então, assim, não é que eu não me acho bom o suficiente, mas, obviamente, eu sou muito crítico
E autocrítico, nossa, eu toda hora olho e falo, pô, dá pra melhorar. Nossa, pô, dava para melhorar isso aqui. Sempre, depois, sei lá, tá na parede, assim, na exposição, eu falo, poxa, hoje eu faria mais isso, aquilo naquela arte, entendeu? Eu nunca tô 100% satisfeito, mas, ao mesmo tempo, o lado bom disso é que dá sempre para a gente aprimorar e evoluir, né? O que a gente está fazendo. Nunca se contentar de estar, não, meu trabalho está maravilhoso, e aí, sabe, aí eu acho que a evolução para quando a gente chega nesse nível de achar o que a gente está fazendo está ótimo, perfeito, maravilhoso. Aí eu acho uma armadilha. Guga, e esse talvez seja um padrão, né, do criativo. Ele geralmente ele é autocrítico. Eu acho que eu não conheço nenhum criativo que sempre fala, tá satisfeito, isso aqui tá 100% incrível. Pô, difícil, né? Então, eu acho que essa é uma característica do criativo. A Juliette mandou uma pergunta aqui bem interessante. Você acha que a ilustração e outras manifestações artísticas podem ser um caminho para a liberação de emoções? Aí ela continua na próxima pergunta, que é, visto que estamos nesse tempo de tantas dificuldades na área emocional, né, já falando aí sobre essa autopercepção, como é que você acha que isso funciona? Pô, eu assino embaixo 100%. Eu acho que a ilustração sempre foi minha válvula de escape mesmo, assim, emoções, tanto boas quanto ruins. Então, assim, eu acho que, não sei, não vou dizer todos os artistas, mas eu acredito que a maioria dos artistas tem a arte mesmo como a terapia deles, assim, né? Tipo, botar ali o que está incomodando, botar ali o que está faltando, botar ali o que está sobrando, enfim, espelhar mesmo o que está se passando, né, no emocional e tudo. E eu acho que quando comecei meu trabalho, em 2015, foi bastante catártico, né? Uma catarse assim, muito grande, assim, foi tipo parece que, como é que fala uma analogia? Da água rompendo, assim, né? Como é que fala? Uma barreira, esqueci agora qual é a palavra correta. Mas quando abre aqui, assim, tipo, tem aquela água represada, represa, isso. Então, assim, eu tava com muita represa, assim, de sentimentos, de coisas que eu precisava externar. E aí, poxa, quando a gente faz 3 artes por dia, né? Num período de 1 ano, são quase 900 artes. Aí eu falo, caraca, eu tava com muita coisa. Muito. Botei tudo para fora ali. Foi tipo uma catarse gigante, assim, de sentimentos. Aí botava coisas boas e tinha post que era mais... pessoas de fora falavam, pô, o Google deve estar meio chateado com alguma coisa, que esse post aí tá... Não é deprê, mas tá meio emotivo demais. No meio dos versículos tinha coisas assim mais pessoais no começo e tal. Hoje em dia é mais direcionado, mais focadão, né? Em Bíblia e tal. No começo era um pouco misturado, tinha muita coisa pessoal também. De vivência, de um namoro frustrado, ou de uma amizade que se rompeu. Aí eu fazia isso, colocava isso numa arte para poder dar vazão, né? Guga, quando eu criei Cristãos Criativos, eu não sei dizer ainda, mas a sensação que eu tenho é que Deus já estava formando cristãos criativos dentro de mim há muito tempo, sabe? E aí eu fui, né, sempre trabalhei na igreja, sempre fui líder dentro da igreja. Legal. E muitas coisas não cabiam dentro da estrutura, né, de uma estrutura de igreja, fechadinha, institucional e tal. Isso. Então eu fui ouvindo muitos nãos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Para agora é melhor não sei o que, não sei o que. E aí, só que beleza, isso eu não sabia que um dia o Cristãos Criativos ia nascer, né? Sim. E aí, meu amigo, quando o Cristãos Criativos surgiu, eu uso, desculpa o termo, é um termo forte, mas a sensação que eu tenho até hoje é que eu vomitei tudo que eu tinha criado dentro de mim para fora. Assim. Pô, que legal. Todas as coisas, tipo assim, no início, hoje a gente ainda faz bastante coisa, mas no início eu saía criando loucamente. Claro que não eram 3 artes por dia, que é coisa pra caramba, mas eu tinha muita ideia de evento, ideia de rolê, ideia de post, muita ideia.
Mas eu sempre penso que tudo isso já estava dentro de mim. E muitas das ideias que a gente tem hoje eram ideias antigas. Que só agora encontraram um lugar propício para saírem da cabeça e se tornarem real, né? Perfeito. Então, eu tenho exatamente essa analogia que você colocou da represa, é exatamente o que eu sentia. Ouvia coisa pra caramba, eu ia para muitos eventos, eu ia para muitas coisas, ouvia muita gente, e aí tava só entrando, e como não tinha um lugar propício, né, para externalizar, tendo em vista que o ambiente que eu tava eclesiástico não era um ambiente tão propício, quando surgiu a possibilidade, aí, meu irmão, foi, né, estourou de fato. Coloquei para fora tudo aquilo que já estava lá dentro. Tanto que até hoje tem muitas coisas que a gente faz que eu sonhava há muitos anos, muitos anos atrás, sabe? Isso é muito doido. Pô, vamos continuar as perguntas aqui, que tem muitas. A Keila fez uma pergunta interessante sobre o papelão, né? Quem te acompanha sabe sobre a peculiaridade do papelão, e aí ela fala assim, tem alguma mensagem a mais de criar as artes no papelão? É mais uma questão de identidade, né, da própria arte. Legal. É Keila, né? Keila Reis. Oi, Keila. Obrigado pela pergunta. É muito boa, por sinal. Cara, o papelão tem uma história muito bacana, que é a seguinte. 2020 teve o lockdown, né? A pandemia e tudo. Deixou todo mundo trancado em casa, né? Com medo e aflito com o que estava acontecendo, que viria a acontecer. E aí eu sou uma pessoa que tem uma produtividade bastante alta, assim, né? Eu costumo falar para mim mesmo, pô, Google, vamos fazer uma arte por dia, que aí no final do ano a gente vai ter 300 artes novas. Obviamente que é muito difícil cumprir isso, esse ano, tipo, sei lá, obviamente já não cumpri, não tem como, mas eu tento sempre, tipo, pelo menos um dia sim, um dia não, acho já uma média razoável, assim, mas também não fico me cobrando muito nisso, mas eu coloco essa meta, né? Se eu conseguir chegar nisso, para mim seria o ideal. E aí o que acontece? Na pandemia, eu não fico acumulando e guardando blocos de folha para desenhar nem nada. Tipo, termina, eu vou na papelaria e compro um novo, né? E aí o que aconteceu? Ficou tudo fechado, né? E eu não tinha papel para pintar, e meus papéis são assim, eu uso bastante o Canson Montival 300 gramas, que é um papel assim que não é fácil, você não acha em qualquer papelaria, tem papelarias mais específicas que vendam. Uso o papel Fabriani, que é um papel mais nobre, também só vende na papelaria X ou Y. Então, assim, eu do nada, sei lá, o lockdown foi em março. Aí no comecinho de abril, eu falei, caramba, eu tô postando aqui todo dia alguma arte, mas acabou o papel. Aí eu falei, poxa, eu preciso de papel para desenhar. E aí a primeira ideia foi o papelão, que eu, por um acaso, eu tinha guardado aqui em casa bastante papelão, recortado já no tamanho 30x30, porque eu sou colecionador de vinil, e aí os vinis vêm dentro de uma caixinha de papelão com um papelão na frente e um atrás, assim, que é exatamente do tamanho que eu desenhava da folha. E aí eu falei, poxa, eu vou começar a desenhar aqui na pandemia no papelão. E aí nisso já tinha feito uma encomenda pela internet de papel. Só que aí a coisa, cara, Deus me mostrou um caminho novo ali no papelão, que eu falei, meu Deus, não vou voltar a desenhar no papel tão cedo, vou cair dentro aqui do papelão, que é o seguinte, o papelão é um objeto ordinário que as pessoas utilizam e jogam fora e ninguém dá valor, né? Geralmente papelão a gente encontra na rua mesmo, vem os catadores pegar e tal, fazer a coleta. E eu costumo dizer que é o que Deus faz com a gente, né? Nós somos desprezados pelo mundo, nós somos pecados, erros, vacilamos com pessoas, e transforma a gente num diamante, em algo que a gente jamais seria sem a graça dele. Então, assim, eu costumo fazer essa analogia de que o papelão é algo que foi descartado pelo mundo, desprezado, e são esses que Deus costuma usar, né?
aqueles que ninguém coloca fé, são esses aí que do nada estão cheios de unção, cheios de bênção para abençoando pessoas, e antes eram pessoas menosprezadas pelo mundo, né? Então, assim, eu costumo fazer essa analogia e eu falo, pô, obviamente foi mais uma estratégia de Deus, né, na minha vida, no meu trabalho, de me dar uma mídia, né, um suporte novo, diferente. Você procurar assim, eu mesmo já procurei. Cara, tem pouquíssimos artistas no planeta mesmo, né, que utilizam papelão. E assim, eu acho uma mídia maravilhosa para pintar, para desenhar. Tipo, dá para fazer tudo, sombrear, dá para brincar com as cores. E aí tem esse conceito por trás que eu acho que faz toda a diferença, né, na verdade. Boa. Cara, eu já vou colocar uma outra pergunta que eu acho que faz muito sentido aí que você colocou sobre a vulnerabilidade do papelão. O Gabriel perguntou, nesse processo de colocar tudo para fora, já bateu algum sentimento de fragilidade? Ah, já bateu, com certeza. Mas foi bem, eu acho que pontual, na verdade. De 8 anos para cá, assim, eu acho que como na vida de todo cristão, né? Quando a gente começa a cair dentro mesmo, a batalha fica maior, né? Então, a minha batalha ficou muito maior em termos de perseguição, de hater mesmo. Nossa, tipo, tem épocas que eu bloqueava assim uma pessoa a cada 2 dias, ou uma pessoa por semana, que é uma média muito alta, né? Eu faço trabalho artístico e estou bloqueando pessoas, assim, mas são as trevas incomodadas mesmo, né? Com o meu chamado, com o que eu tenho feito, com o que Deus tem feito, né? Através do meu trabalho, do meu dom. E aí, assim, tem vezes que a gente fica mais frágil mesmo, tipo, e aí a gente tem que né, se retrair, não se retrair, mas a gente tem que voltar e ficar mais tempo com Jesus, mais tempo orando, mais tempo jejuando, mais tempo um pouco, né, mais low profile, assim, sem... Sim. Guardado, né, a gente ficar um tempo guardado com ele para voltar mais forte. Mas, assim, eu acho que é impossível não passar por esses momentos de sentimentos de fragilidade, né? Acho que nunca cheguei lá, não. Sempre... eu acho que a vida ela não é linear, né? Sim, sim. Ela não é para sempre certinho. Uma hora você vai estar colocando para fora 3 artes por dia, 900 por ano, e outra você vai querer postar uma por mês. Mesmo não sendo ideal, mas assim pelo menos assim que me sinto às vezes também. E é muito doido porque esse lugar de fragilidade, eu percebo que ele não pode ser ignorado, né? Sim, Quando a gente percebe que a gente já passou por muitos momentos assim, em termos de comunidade. Tem momento que a comunidade está lotada de pessoas e gente falando sem parar, assim. A gente tem um grupo, Guga, e aí tem semana que o grupo dá 12 mil, não, esses dias deu 18 mil mensagens numa semana. 18 mil. 18 mil. Mas tem semana, tipo assim, que já teve 3. E as 3 eram minhas. Né? Então, assim, tem a galera mais nova que nunca viu isso. Mas tem gente, tipo, tem um menino, o Luan, que tá com a gente desde o começo. Ele tá até aqui nos comentários. E ele já viu essa fase da gente ter o grupo parado e a galera perguntar se morreu. Já teve uma época que eu quis trancar o grupo, que eu não divulgava mais e tal. Mas eu acredito que o importante nesses processos todos, principalmente no que envolve emocional e fragilidade, e essa exposição, né, que a gente acaba tendo, é óbvio que você num patamar muito maior do que a gente, mas tem a ver também sobre se respeitar. E aí eu acho que é genial o que você coloca quando você fala assim, a gente precisa voltar para debaixo das asas do Altíssimo, né, para esse lugar secreto. Porque é nesse lugar que você vai ser cuidado. É tipo, eu não moro com a minha mãe, né? E às vezes eu só queria um arroz e feijão da minha mãe. É isso. Né? Então, é muito importante perceber esse momento de fragilidade e sempre que for preciso, ao invés de desistir, descansar. Né? Eu amo essa frase. Quando estiver pesado demais,
não joga tudo pro alto, volta para Deus, né? Vai descansar em Deus, se for preciso, para um pouco, descansa, respira. Eu tenho uma amiga que falava assim, quando você joga, o ruim de jogar tudo pro alto, o balde pro alto, é porque depois você tem que catar, né? Então, eu acho que esse é um lugar que a gente precisa sempre validar, a gente precisa aprender a descansar, a validar essas emoções, né, e tudo mais. Tem uma outra pergunta aqui bem legal, da Nicole, que fala assim, ó, como você lida com as distrações? Que acho ser um problema da nossa realidade, se desligar para criar. Eu não sei se você tem TDAH ou não, mas todo mundo que eu conheço atualmente tem TDAH. Ou está caminhando para isso. Essa questão aí, hoje em dia, está cada vez mais, como é que se fala? Exposta, né? Então, Nicole, né? Cara, muito legal, Nicole, porque, cara, eu não sabia, mas eu descobri que eu tenho mais foco do que eu imaginava ter, porque eu sempre fui uma pessoa muito hiperativa, distraída e, poxa, na escola eu era um excelente aluno, mas eu era o aluno que também estava sempre inquieto e falando com todo mundo e tirando atenção das pessoas e, enfim, eu sempre fui meio acelerado, assim. E aí, quando eu comecei o meu trabalho, poxa, eu consegui me desligar de tudo, assim, eu tava com um foco absurdo, assim, que eu acho que eu nunca tive, assim, dessa meta mesmo, sabe? Pô, esse ano eu vou fazer 3 artes por dia. E aí fiz, sabe? Tipo, aí no ano seguinte, 3 é demais, mas, pô, 2 por dia dá tranquilo. Mas é um número altíssimo, sabe? 2 por dia, cara. Muito alto. Ridiculamente alto, mas eu falava, não, tranquilo, vamos lá, entendeu? Mas isso tudo, claramente, eu só consegui realizar porque, cara, distrações zero, assim, tipo, eu não tenho TV em casa há mais de 10 anos, isso é uma coisa que eu sempre falo com pessoas, assim, que trabalham com criatividade e com amigos mesmo, no geral, que, cara, TV é uma distração, assim, para mim, absurda, né? Nada contra quem tem, quem veja, mas, para mim, eu diria até que assim, TV é muito legal. É tão legal que eu prefiro não ter perto, porque se eu tiver perto de uma TV, eu sei que vou ficar ali parado olhando e querendo ver uma série. Vidrado, entendeu? Então, assim, eu fiz literalmente mesmo, né, de não ver séries. Cara, acho que fiquei uns 2 anos sem acessar o Netflix no meu computador e pagando todo mês. Mas eu não via porque eu falei, cara, tô tão focado aqui. Se eu começar a ver uma série, eu sei que eu vou me distrair, eu vou querer ver essa série, porque, enfim, quando eu gosto de um roteiro legal, eu vou até o fim, quero saber qual é o final e tal, desenrolar da história. Então, assim, cara, foco hoje em dia é uma coisa muito difícil e eu admiro quem tem, assim, tipo, conheço muitos amigos artistas que têm absurdo, que eu falo, caraca, esse cara é uma inspiração para mim, porque o cara tá sempre ali postando, sempre pintando, tá sempre ouvindo algo novo, e eu tenho né, pessoas que eu sigo no Instagram, assim, que eu vejo como referência, né, de pessoas focadas, e eu acho que, cara, no mundo que a gente vive, com o tanto de distração que tem, sabe, tipo, é ouro, assim, quem consegue não se distrair e manter ali um padrão, uma meta de realizar as coisas, lá, em tanto tempo eu vou realizar X coisas né, final do ano, consegui dar check em tudo aqui que eu listei, que eu queria fazer, mas, assim, eu não sei se eu tenho algum conselho sobre ter foco, quer dizer, na verdade até tenho, mas não acho que seja uma regra, não. Mas, cara, não ver TV, evitar séries, evitar, tipo... Cara, não sei, tipo... Eu acho que ler livro todo dia, nem que seja assim, uma página de um livro é importante para você encher a cabeça de criatividade, assim, eu acho que qualquer livro, eu tenho na minha estante centenas de livros, assim, às vezes eu pego e leio 2 páginas só de um livro, só que aquela página já é o suficiente para me dar um clique que vai me fazer pensar numa arte e aí já resolvi o que eu queria ali de criatividade só lendo uma página de um livro e usar menos o celular, né, porque, cara, hoje em dia o Instagram, a ferramenta Instagram, né, que eu uso, a plataforma,
ela é muito cruel no sentido de distração. Por quê? Porque você está vendo um vídeo engraçado, aí você só arrasta para cima, já tem outro vídeo engraçado. Aí você já arrasta. E aí é uma chuva de dopamina, né? Um vídeo engraçado atrás do outro, e aí você não quer parar, é tipo uma droga mesmo. E uma chuva de distração. Quando você vê, você passou 3 horas no celular vendo o quê? Nada. O que você consumiu? Você aprendeu algum post? Você salvou algo que vai fazer alguma diferença na sua vida? Ou foi só bobeira, só meme, entendeu? Então, eu hoje em dia eu tenho dado like basicamente em páginas cristãs, né, com alguma mensagem ou com algum texto bacana do pastor ou do cristão que esteja, e em páginas de criatividade, páginas de artista, e assim, eu tenho me regrado mesmo de também não ficar muito tempo no celular, que às vezes, sei lá, eu passo 9 horas no celular e eu falo, caramba, 9 horas dá para fazer uma arte, não sei quantos textos, sabe? Dá para ler 2 livros ali de 100 páginas. Então, assim, acho que tem que administrar melhor o tempo, e eu concordo que com o mundo tem tanta coisa para distrair que, enfim, tem que andar na contramão, né? Guga, você falou um pouquinho aí sobre as suas referências. A Juliette perguntou, atualmente, né, como é que você faz para alimentar aí sua criatividade? Quem são suas referências? Aí eu acho que você podia falar assim, umas 2 boas referências. Pô, essa pergunta, por incrível que pareça, é muito difícil para mim responder. Eu, a vida inteira, sempre eu, digamos, esperei artistas famosos, o Keith Haring, né, que é da pop art, que tem um bonequinho dele, aí foi inspiração clara do meu trabalho, de Legal. pegar um bonequinho né, da cultura pop, da pop art, e transformar isso, só que né, na visão e na linguagem do Felipe Guga. Sei lá, o Basquiat, um artista, né, da arte moderna, pop, todo mundo gosta. Bacana. Então, assim, eu tenho muito livro de arte em casa, desde sempre. Eu sempre me alimentei bastante. Livro de ilustradores, né, ilustradores do mundo inteiro. Então, assim, eu sempre pesquisei, sempre fui muito curioso, né, de entender o que está sendo feito no mundo. Só que eu sempre tive comigo a ideia de que, cara, eu tenho que ter a minha identidade, assim. Eu vou ver o que eu acho legal nos outros trabalhos e vou fazer o meu, tá? Então, hoje em dia, assim, eu posso te afirmar que eu nem tenho uma referência. Eu, na verdade, a minha referência e fonte de criatividade eterna agora é a Bíblia, sabe? Eu leio, me vem 1 milhão de imagens, me vem 1 milhão de ideias, sabe? Então, acho que hoje eu posso afirmar que a palavra de Deus é minha fonte mesmo. Não tem uma fonte, digamos, externa, assim, de um artista, né, também. Como sempre foi, né? Eu acho que todo artista tem, eu me inspiro nesse, naquele artista, e aí eu criei o meu trabalho. Hoje em dia eu evito olhar para fora, literalmente estou olhando mais para dentro, assim, então, e olhando para dentro, na verdade, eu vou estar olhando para o que eu me alimentei no dia da palavra, né, e da Bíblia. Eu acho que eu alimento a minha forma de criatividade na palavra. Boa, excelente. Melhor lugar, né? Melhor fonte. Não há como. Fonte de água. Sim, exatamente. O mesmo versículo que eu já ilustrei uma vez, eu posso ilustrar 20 vezes, porque ele vai estar sempre... Deus está sempre trazendo algo novo dentro daquela mensagem. Então, Legal. é ouro. Guga, a Letícia perguntou qual foi a maior experiência que você já viveu com a arte até hoje. Oi, Letícia, tudo bem? Cara, não sei se teve a maior experiência, mas de 8 anos para cá, eu posso dizer que eu tive as melhores experiências. E as mais tocantes na minha vida, na minha carreira de artista e na minha vida como ser humano e cristão, é quando crianças reproduzem a minha arte. Uau. Tipo, tem muita professora de escola que manda mensagem e fala, Guga,
levei seu Instagram, mostrei hoje para as crianças, aí pedi para elas reproduzirem uma arte sua. E aí, putz, acaba comigo, assim, tipo... Caraca, isso para mim é o auge, assim, é o auge do auge. Quando a gente alcança essas gerações, teve uma mãe uma vez, cara, que pediu para o filho dela participar de um evento do Cristãos Criativos, né? Uhum. O Makers mesmo, em Brasília. E aí o menino tinha 11 anos. E aí eu fiquei pensando sobre o quão incrível isso um menino com 11 anos ter acesso, né, a isso. Eu conheço tantas pessoas que tiveram acesso à arte e hoje elas são pessoas que alcançaram coisas muito maiores e com maior facilidade, porque quando elas eram mais novas, elas tiveram acesso, né? Verdade. Então, quando a nossa arte, quando a criatividade ela alcança as gerações mais novas, ela é transformadora. Isso é surreal. Cara, uma experiência muito gratificante mesmo. Teve uma vez que uma professora mandou uma mensagem, falou assim, Guga, eu vou te mandar foto aqui da minha turma, né, que fez, cada aluno fez uma arte sua. Cara, eu ia chorar, assim, tipo, pô, foi a coisa mais linda. Maneiro. Minha arte, assim, sabe? Eu falei, pô, isso aí não tem preço. E hoje em dia, né, pô, a gente tem visto, né, ataques horríveis na escola, então, assim, cada dia mais eu tenho pensado, assim, caramba, qual a diferença que eu posso fazer na vida das crianças, e dos alunos e dos jovens, assim, cada dia mais isso tem martelado e Deus vai dar direção, assim, do que eu vou fazer daqui para frente para poder amenizar um pouco, né, esse sofrimento e toda essa loucura do ataque espiritual na vida das crianças. Então, sei, Deus vai dar a direção, mas sei que tá esquisito, tá complicado e eu acho que a gente tem que refletir, né, no como que a gente pode intervir, né, na vida espiritual das crianças. Porque a gente é difícil a gente ter acesso a elas, né, mas professores e os pais, né, mas enfim, Deus vai dar direção aí. Vamos ver. Eu acredito naquilo que você falou, né? A vinda do Messias é breve, né? A gente precisa correr porque é chegada a hora. Maranata. Cara, a gente vai caminhando para o final já, mas eu queria fazer mais três perguntas. Uma da Juliette, que ela fala sobre como é que você faz o seu processo criativo. E aí eu quero implementar essa pergunta. Existe uma sistematização disso hoje em dia ou não? Né? Como que funciona esse processo? Eu li aqui, como você é ministrado antes. Oi, Juliette, tudo bem? Então, vou falar desde das minhas primeiras artes, que aí fica mais fácil, eu acho, para até um mês para eu entender, porque às vezes o próprio artista não entende o processo, né? Mas basicamente as primeiras artes eu fui ministrado e aí aquilo já estava no meu coração, né? E eu precisava botar para fora e foi a tal da represa, né? Que eu citei aqui da analogia, já estava com muita coisa, coração batendo forte, assim, preciso botar isso no papel, essa ideia e tal. E hoje em dia, para eu fazer uma arte, com certeza, eu faço meu devocional, escuto uma pregação e aí, enfim, faço minha anotação no bloco de notas diariamente, com ideias que me vêm. E aí eu fico anotando ideias atrás de ideias no bloco de notas, de algo que eu vi, que eu li, né? Seja na Bíblia, seja num livro, né, cristão, de teologia e tudo. E aí eu vou juntando as ideias ali, ó. Conforme vai me vindo, eu vou anotando. E aí, na hora de desenhar, eu já tenho basicamente um roteiro, né? Uma direção ali bem específica. E aí já, quando eu pego o lápis para desenhar, já sai, sabe? Eu não fico pensando, o que eu vou fazer nesse papel em branco. Já pego o papel rabiscando tudo, entendeu? Já sei o que vai sair ali, entendeu? Então, a parte de absorver, né, a mensagem e ser ministrada com certeza antecede qualquer coisa que eu vá desenhar. Isso aí não tem como. Justo.
Tem aquele esquema, né? É impossível oferecer aquilo que eu não tenho para dar. Isso. Perfeito. Então, isso. Verdade. A Keila comentou assim: não estou comentando porque as lágrimas atrapalham enxergar o teclado. Bonitinha. Keila, obrigado. A Leti também, choramos juntas. Júlia, a galera tá chorando aqui, né? Choradeira já. Já vou começar a chorar. A Leti também. A Leti depois comentou sobre todos não tô achando aqui o comentário, mas ela fala sobre se identificar, né? Artistas se identificam. E a Stephanie comentou assim: imagina um jogo com a estética do Guga. Peraí, deixa eu exibir pra gente ler junto. Imagine um jogo com a estética do Guga. O desafio é a alma achar a luz. Crianças iriam pirar. Imagina um jogo, né? Sim. Isso ia ser muito legal mesmo. Incrível, Stephanie. Vou anotar essa ideia. Gente, a gente vai caminhando para o final. E aí, Guga, eu tenho a última pergunta que eu ia fazer. Deixa eu só ocultar o comentário. A última pergunta que eu quero fazer é: se você pudesse se dar um conselho para você de 4, 5 anos atrás, né? Qual conselho você daria? Que também se encaixa para a gente. Um só ou pode ser vários? Pode ser quando você quiser. Eu A gente daria está aqui para sugar cada pedacinho. para mim mesmo de 5 anos atrás, não é isso? Uhum. Cara, com certeza seria não passar um dia sem ler Bíblia, sem ouvir uma pregação, sem fazer um devocional. Eu já tive muitos dias assim que eu passei, sei lá, uma semana, 2 semanas, tipo, tô com muito trabalho, minha correria aqui tá grande, então eu já estava produzindo muito, mas não estava, né, me alimentando. E aí eu acho que quando a gente fica assim, uma semana, 2 semanas, às vezes até um mês sem se alimentar, eu acho que é um erro. Nossa, se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais faria. E eu acho que a gente fica literalmente desprotegido também, né? Quando a gente acha que já tá, Deus tá 100% aqui, tô firme e forte nele, entendeu? E aí a gente sai pro mundo achando que tá tudo tranquilo, mas não é bem assim. Outro conselho também mas isso é bastante pessoal, esse conselho que eu vou dar, tá? Uhum. Porque, assim, eu já tive, cara, muito ataque, assim, do inimigo. E eu acho que, assim, um defeito gravíssimo, mas isso é imaturidade também. Porque eu dei muita corda também, muito importante, às vezes, para isso. E, assim, com a maturidade que eu tenho hoje, eu falo, caramba, o Guga de 5 anos atrás era muito inocente, sabe? Ficava discutindo, querendo, né, argumentar com, tô falando com o inimigo, como é que eu vou argumentar ou trocar ideia, sabe? Não tem. O inimigo foi ali para me incomodar, para tirar, né, me tirar da graça, tentar me tirar da bênção, sabe? Então, assim, eu não tinha essa maturidade há 5 anos atrás. Então, assim, hoje em dia, costumo dizer que, além de eu não dar brecha para ter algum ataque, algum hater no Instagram, eu também, quando vem, eu já sei que veio, porque eu sinto só pela presença da pessoa que ali não tem nenhuma luz, pelo contrário, a pessoa só quer me sugar e, assim, não tem problema nenhum se quiser trocar ideia, mas eu já sei que a pessoa não quer trocar, ela quer afrontar e quer alfinetar e quer me tirar a paz, né, literalmente, Sim. assim. E eu já sei quando isso acontece, então, assim, eu nem dou conversa mais. E eu cheguei a essa maturidade, sei lá, de uns meses pra cá, na verdade. Até ano passado eu tava dando corda ainda. Pra poucas pessoas, mas ainda dava corda, sabe? Sim. Eu acho muito errado. Efésios fala sobre isso, né? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra potestades e leis espirituais, né? Tudo isso. Principados e tal. Gente. Mas é isso, quando chega uma pessoa dessa, eu falo, cara, não vou responder, vou só orar aqui pela pessoa e é isso, sabe?
A pessoa nunca mais aparece. Não preciso nem bloquear às vezes, sabe? Pode fazer uma oração ali rápida pela pessoa. Pô, Deus, me coloca aqui na sua presença, abençoe essa pessoa aqui. Ela tá precisando de luz, mas assim, eu não quero incomodar e também não quero ser incomodado. Enfim, a pessoa nem volta mais. Outro conselho também que eu daria é... Deixa eu ver. Acho que... Guga, enquanto você vai pensando no último conselho, eu só queria dar um aviso para a galera. A gente está se preparando aí para o nosso evento Big Makers. Vai acontecer em Olaria, no Rio de Janeiro. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve. Tem muita coisa legal para acontecer. Vai ser uma experiência muito maneira. Se você quer participar do nosso grupo do WhatsApp também, entra aí no link da bio do Cristãos Criativos. A gente tem uma comunidade incrível. A gente tem um esqueminha que só entra no início do mês. Então aproveita que o grupo está aberto. Na segunda-feira eu acho que vai estar fechado, mas você pode me mandar um e-mail, qualquer coisa pedindo, né? Ou me manda um WhatsApp se você tiver. Ou um direct também no Instagram, que fala que participou do CRI e a gente manda esse link. A gente vai sair para o intervalo já. Daqui a pouco o Felipe Guga vai dar o último conselho do dia. E aí a gente sai para o intervalo e a gente volta às 14 horas. Então dá tempo de você almoçar, né? Dar uma cochilada se você estiver bem cansado. Mas eu te espero. Daqui a pouco a gente vai ter uma aula com a Roberta. Todo mundo conhece ela, né? Ilustradora também maravilhosa, vai ser incrível. Com o Patrick, né? Ele é diretor de arte da Lagoinha Orlando. Com o Lois também, né? Criador de conteúdo espetacular, um dos melhores que eu conheço agora, que fala sobre criação de conteúdo mesmo. Então eu te espero aí no segundo horário. Vai ser incrível. E eu te convido também a orar por nós, né? Orar pelo Felipe, orar pelo Cristãos Criativos, né? Cobrir a gente sempre que você puder. Quando você ora por nós, você também está investindo na sua própria vida. Então a gente pede para que vocês não esqueçam da gente nessa jornada de oração. E eu queria ouvir o que o Felipe tem para dizer aí nessa último conselho para essa comunidade de cristãos criativos. Sim. A gente já vinha falando aqui, né? Eu acho que o último conselho, com certeza, seria para focar mesmo na palavra, porque eu creio 100% que a gente está às portas, assim mesmo, nos fins dos tempos, e não tem mais... Eu costumo dizer que a gente... não dá para brincar de ser cristão, entendeu? Dá para achar que coisa moda, a igreja é legal, não sei o quê, tá. Louvores aqui são legais, cara. Então, fazer diferença para ser sal e luz onde estiver, entendeu? Sabe, cara, Jesus está voltando, tipo assim, pô, o que eu posso fazer aqui por, né, para minha salvação, para me santificar, me separar, para provocar mais sede de Jesus nas pessoas, entendeu? Costumo dizer que, por exemplo, a gente pega Uber e táxi todo dia, né? Então, assim, cara, falar de Jesus com o cara do Uber, falar com o atendente que vai te vender um suco, enfim, fazer o id mesmo, pegar e, assim, tipo, sem vergonha de nada, assim, sabe? Vergonha para mim é não seguir Jesus e é legal. Não tem vergonha alguma de... E assim, o meio que eu vivo da arte, tipo, nós cristãos somos exceções no meio da arte. Então, assim, cara, imagina o tanto de coisa, de pessoas dentro, de coisa abaixo, de gente olhando feio, de gente falando, pô, ó o crente ali, sabe? Tipo, meu irmão, sou crentão, mano. Tipo, tem que ter... e bater no peito e falar, cara, meu irmão, eu tenho Jesus comigo e pode ter medo de nada, sabe? De botar a cara a tapa, de evangelizar mesmo as pessoas, sabe? Tipo, acho que às vezes eu acho que o cristão tá muito morno, assim, ainda no sentido de não, ainda falta muito tempo, eu tô no começo, o meu processo. Pô, vamos acelerar o processo então, vamos ler. É isso. Acho que caiu.
Mas é isso, vamos acelerar o processo, galera. Ó, a Keila fez um compilado aqui dos 3 conselhos. Primeiro, se alimente. Segundo, não perca tempo com certos comentários. E terceiro, faça o ID, aglomerado aí dos 3 bons e excelentes conselhos que o Guga fez pra gente. Amigo, você caiu. Se você quiser fechar a frase. Não, caiu aqui. E aí o que tá falando era isso, tipo, a gente não... Acelera aí que você falou. Vamos, a última coisa que eu falei foi, vamos, enquanto cristão, acelerar esse processo mesmo, sabe? Buscar mais, orar mais, evangelizar mais, falar mais de Jesus e, tipo, todo dia a dia, não tem só, domingo quando eu vou na igreja, não sei o que, não, cara, de segunda a segunda é o relacionamento diário, né? Eu acho que a gente tem que buscar isso e ter literalmente uma vida onde não é só na igreja, não é só no culto, não é só no evento, XY, entendeu? É todo dia, toda hora. Acho que é isso. É isso. Meu amigo, muito obrigado. Eu queria encerrar orando por você, encerrando pela galera. Que Deus te abençoe, te faça prosperar em tudo aquilo que você colocar a mão. Que a sua arte alcance corações que estão sedentos, né, por vida. Nós somos muito gratos, né, por ter você por perto, por poder aprender nessa jornada. Muito obrigado de verdade. Eu queria convidar você que está aí em casa também, se você puder, orar agora com a gente, orar pela vida do Guga, pelo futuro dele, pela missão dele, e também pelo Cristãos Criativos. A gente vai encerrar agora essa etapa. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom e fiel e nos direciona e usa pessoas incríveis como o Guga para que a gente venha acertar a direção e caminhar para o caminho, né, que aponta para o céu, Pai. Que o Senhor venha derramar sobre ele unção, graça, ousadia, força, energia, finanças, satisfação pessoal, emocional, que ele encontre no Senhor tudo isso, porque o Senhor é quem supre, né, cada uma de nossas necessidades. Que o Senhor venha preparar para ele caminhos que ainda não foram abertos, que ele venha ser desbravador para que outros criativos venham após ele, Pai. Nós chamamos e amamos a vida do Guga e o caminho que ele tem trilhado e a arte dele, e somos gratos por ter acesso a ele, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Amém. Meu amigo, até breve. Galera,